Tem um somzinho? Vai. Tem. Tem um somzinho bonito. Qualquer coisa, lembre de compartilhar essa mensagem. O negócio é forte. Agora é engraçado. Então, galera, vamos esperar aí o pessoal dar uma entradinha. Hoje tem uma live feita com muito carinho. Então, que os nossos corações estejam abertos a receber essa mensagem. Para que ela não fique só aqui, para que não seja somente um vídeo, mas seja uma realidade em nossas vidas. Mas para isso, nós temos que entender essa mensagem. Nós temos que buscar sabedoria para lidar com o que nós hoje temos acesso mais facilmente, né? As Escrituras. E por mais que a nossa cultura ela tenha sido formada um caráter, vamos dizer assim, cristão, nós temos que entender também os pontos que nós estamos falhando como cristãos. Então eu peço que você compartilhe essa mensagem para que nós possamos encontrar ou levar esse evangelho para as outras pessoas. Não se preocupe se você não viu os outros vídeos de Efésios no caso, né? Que apesar de ele ter um esquema meio sequencial, a gente consegue ter uma mensagem para hoje só com o capítulo 5. Então, deem atenção, talvez não a mim, talvez você poderia desligar esse vídeo agora e começar a ir lá e ver a ler a carta de Efésios, a ler o capítulo 5, para mim não teria problema. Mas se de repente nós estamos caminhando juntos, ou se por algum motivo você entrou nesse vídeo, talvez seria interessante nós ouvirmos o que as outras pessoas têm a dizer. E aí? Legal? Então, que esse vídeo possa edificar você. Eu fiz algumas pesquisas, utilizei do que nós temos hoje em dia, então da internet, fontes históricas em si, para poder justamente levar uma mensagem que não seja uma mensagem minha, ou que eu venha distorcer essa mensagem para favorecer a mim, ou algum tipo assim, né? Lembrando o primeiro capítulo de Gálatas, Paulo fala: se um anjo do céu descer e pregar um outro evangelho, senão esse que eu vos anuncio, ou que ele anunciou no caso, seja anátema. Show? Então vamos lá. Vai ser divertido hoje. Esse é um dos capítulos que, no capítulo 4, vocês já viram que o negócio começou a ferver. O negócio começou a ferver porque Paulo já começou a exortar sobre coisas que, se a gente prestar bastante atenção, não tem a intenção de se tornarem legalistas. Sabe o que é legalismo? Sabe o que é uma mensagem legalista? Bom, ela pode ser construída de várias formas. Porém, nós podemos distorcer coisas da própria palavra de Deus e nos tornarmos legalistas. Nos tornarmos pessoas que dizem assim: nós precisamos cumprir essas 10 regrinhas aqui, porque essas 10 regrinhas aqui, elas vão trazer alguma coisa, ou vão te dar alguma coisa que você está buscando, muitas vezes, né? Porque indiretamente a gente diz: não, eu tô de boa agora, não preciso de nada. Daí o outro vai dizer assim: não, eu preciso de uma curazinha básica aqui, se curar minha perna tá de boa. O outro vai dizer: minha situação financeira não tá muito legal. Então a gente tenta enxertar Jesus na nossa vida só por interesses
que literalmente a gente poderia dar uma atençãozinha especial, e eu nem preciso ser alguma pessoa religiosa, vamos dizer assim, para entender isso. Um ateu entende muito bem. Ele entende que se ele não trabalhar, se ele não se esforçar, ele não vai conseguir um melhor emprego, ele não vai conseguir isso, não vai conseguir aquilo. E não quer dizer que eu seja um ingratão que está dizendo de Deus, o Senhor não tem me abençoado, ou alguma coisa nesse sentido. Mas nós precisamos fugir do senso comum. Nós precisamos exercer um olhar crítico para as nossas ações. Não somente com as ações dos outros, né? Até porque Paulo vai dar muito no nosso dedo aqui no capítulo 4, no capítulo 5, que ele vai dizer como que nós devemos agir em certas situações. Mas não formando uma cartilha de regras, mas necessariamente dizendo, o mal que você está fazendo, e você vai fazer, muito provavelmente, ou que você já fez, ou que você abandonou essas práticas, esse mal não pode mais fazer parte da tua vida. E infelizmente a gente vai ter que lutar contra isso, até o último diazinho da nossa vida. Então Paulo vai se erguer como apóstolo, mas principalmente como dispenseiro, como mensageiro. Irá revelar coisas que às vezes parece que a gente fecha os olhos, parece que nós não estamos escutando, ouvindo. Então, com todo carinho e respeito a quem me escuta, cuidado, muito cuidado comigo, muito cuidado com, de repente, com o que vocês estão escutando, com o que vocês estão seguindo. Por quê? Porque é o seu dever conferir nas Escrituras que o que está sendo dito realmente é a verdade. Vamos iniciar então, depois dessa... Ultimamente as introduções elas estão sendo bem carinhosas, elas estão sendo bem amorosas, né? Dá de gritar pro mundo aí dizendo, tô errado. Eu sou falho. Eu preciso aprender com esses meus erros. Eu preciso vestir novas roupas. Despir-se do velho homem. Mas vamos lá? Capítulo 5 de Efésios. Compartilhe essa mensagem aí para que chegue para as pessoas, para que as pessoas possam estudar com a gente, ler com a gente. São apenas 33 versículos aí que nós vamos explorá-los bem intensamente. Vamos nessa? Versículo 1, capítulo 5, carta aos Éfesos, Efésios, capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Deixa eu parar esse versículo aí. Já quebrou as pernas. Já quebrou as pernas porque você, que é um cristão, ou não necessariamente, mas possivelmente você já ouviu falar do filho pródigo, ao qual eu escutei falar ontem. Nós vemos o interesse no sentido de que Deus quer nos salvar. Ele quer que a gente realmente chegue ao conhecimento da verdade. Ele diz, olha, esse filho meu que estava morto, agora ele reviveu. E aqui, esse versículo só podia ser a nossa palavra de hoje. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. O que um filho amado tem que fazer? Será que ele tem que construir a cartilha do não sei o quê? Ou será que talvez nós devêssemos corresponder do jeito que pudermos a esse amor? Não vai ser mais fazendo qualquer coisa da minha vida. Não vai ser mais maltratando o meu irmão, porque eu já recebi a palavra da verdade. E caso isso aconteça, porque talvez possa acontecer, nós vamos ser aquela pessoa que vai lá e vai o quê? Pedir perdão. Parece simples, né? Parece simples. Realmente falando assim parece simples. Mas é tudo muito trabalhoso. É o negar-se a si mesmo todos os dias.
É isso que vai fazer uma diferença revolucionária na sua vida. E eu não vou te prometer carro, eu não vou te prometer casa, eu não vou te prometer melhora disso, melhora daquilo e tal. Por quê? Porque existirão tribulações. Se você é um acompanhante bíblico, você vai ver que na parábola lá do semeador que Jesus contou, o que aparecia? Tinham pessoas que eram, inclusive, perseguidas por causa da palavra, que não frutificavam. Tinha pessoas também que, por causa das cobiças do coraçãozinho, né? Cobiças dos maus desígnios, cobiças da meninice do homem, que acabavam também não frutificando. Então vinha tribulações, vinha problemas e acabavam não frutificando. E inclusive porque não tinham raízes. Raízes em quem? Na minha instituição religiosa? Não, maluco. Em Jesus. Na Sagrada Escritura. A videira verdadeira. Show? E se você está então em uma instituição religiosa, que você possa ser luz nesse meio. Que assim como Paulo diz que até pode ser que haja desavenças entre vocês, mas isso é importante para que os verdadeiros surjam desse meio. E de preferência que esse verdadeiro fale, obviamente, com todo amor, com todo carinho, exortando esses pequenos equívocos que nós podemos cometer. Show? Vamos aí? Então, no primeiro versículo, Paulo já quebra as pernas da galera. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E aqui também é um aconcheguinho. Também você pode dar um abracinho em você mesmo. Pode dar um abracinho no próximo. Pode dizer para ele, você é um filho amado. E agora, como filhos amados, necessitamos responder esse amor. Versículo 2. Agora vai dar uma pintura bonita aqui. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício de Deus, em cheiro suave, em aroma suave. Se o versículo primeiro já tinha derrubado, esse aqui é para dar um checkmate na galera aí. Esse aí é justamente para colocar à prova o que nós, cristãos, estamos fazendo. Esses dois versículos, eles acabam completando, lógico, o capítulo 4, que vinha falando disso, vinha falando daquilo, das nossas chocarrices, né? Igual em algumas versões, eu peguei a tradução pra gente aqui, e seria justamente aquela fala jocosa, ao qual eu também tenho que trabalhar, ao gracejo arrogante, à presunção, à zombaria, ao desrespeito. Então, aqui, obviamente, no capítulo 4, Paulo também vai combater isso. E vai trabalhar com esse nosso instinto de resposta, né? Esse nosso instinto de dizer, não, sempre eu estou certo, é isso, é aquilo e tal. Ou de apontar e dizer, não, você está errado. Não, porque é o governador de tal estado que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo. Enfim, a gente pode usar isso para qualquer coisa. Mas, quando estamos... Como você pode ir, Sandra Luz? Aí, melhor. Quando estamos cientes de que somos filhos amados, que devemos andar em amor, e isso quer dizer também que não vamos carregar somente o sorrisinho no rosto. Não é somente isso. Porque Deus que demonstra o verdadeiro amor, Ele também demonstra e nos mostra, nos leva por um caminho. Não se trata de sair com o dedinho apontando para todo mundo. Porém, nós temos uma missão aqui. Nós temos todo um processo desse negar-se a si mesmo,
para poder conseguir levar o evangelho para as outras pessoas. Vamos continuar? Aqui justamente ele vai citar essa palavra hoje que eu li para vocês, né? E no capítulo 4, então, ele fala, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem, né? E aqui no capítulo 5 ele acaba confirmando isso, ele acaba esmiuçando o assunto para que nós possamos entender. Então ele coloca, versículo 3: Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeiam entre vós, como convém a santos. Então não é uma coisa que não é nem para essas coisas nem para ser falado literalmente, né? No sentido não de discussão de nós termos um significado para isso, mas existem coisas provenientes dessa avareza, dessa cobiça dos homens que não devem nem ser nomeadas isso aí. Como convém aos santos. Quem que são os santos? Os caras que não têm erro, os caras que de repente não são perfeitões segundo a perfeição moderna que nós temos como definição hoje, de não haver nenhum erro ou alguma coisa nesse sentido? Não. Paulo, no começo das suas cartas, ele sempre destina a carta dele aos santos que estão morando em tal região. Aos Éfesos, os Efésios. E aí? Vamos começar a derrubar um pouquinho dessas coisinhas que ao longo do tempo a gente construiu e que não servem para nada? Versículo 4: Nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, né, que foi a palavra que eu acabei dando a tradução agora, que não convém, mas antes ações de graças. Então aqui está o freio, né? Aqui está o freio que a gente deve dar uma pegadinha e nós devemos nos agarrar um pouquinho, porque Tiago também vai falar disso. Capítulo 3, se eu não me engano. Aquele que não refreia sua língua. Vamos continuar? Versículo 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Aqui, versículo 5, nessa tradução está escrito assim, ó: Sabeis, pois, isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Algumas coisas elas vão nos parecer pesadas, mas por que vai parecer pesado, Dudu? Por que será que isso parece pesado? Você tem noção? Porque algumas dessas coisas elas estão aqui, ó, e elas necessitam sair. Pedir perdão pelos erros que cometemos e, de preferência, sermos esse que tiram essas, não coloca remendo nessa roupa. Revista-se do novo homem. Versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Essa parte é muito interessante, foi até que eu coloquei na nossa publicaçãozinha ali para vir como uma frase principal ali do capítulo 5. Desse capítulo 5 nós estamos lendo. E obviamente tem um desfecho muito maior. Mas quem são esses filhos da desobediência, Dudu? Quem são? E aí? Vocês conseguem arriscar? Quem são os filhos da desobediência? Eu achei um estudo muito legal. Creio que tenha sido feito por Neide Costa Esteves. Covilha, talvez seja o sobrenome dela, lá de Portugal. E ela colocou mais ou menos assim. Obviamente, quando nós falamos de algo, e isso aparece em outras partes bíblicas, seria interessante a gente dar uma atenção, por quê? Porque exegeticamente nós precisamos reunir essas partes para ter um consenso. Logo, qualquer outra escritura, inclusive, ou outra coisa que aparecer, necessariamente, que não entre em consenso com a própria escritura, a revelação que nós temos, ela não pode ser aceita no nosso meio. Então,
essas filosofias vãs, palavras vãs de outras fontes ou até mesmo de distorções bíblicas não pode entrar no nosso meio. Então, se a gente voltar em Efésios, no capítulo 2, versículo 2, ele vai falar: em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Opa! Obviamente a gente pode ler do versículo 1 ao 4 para poder ter esse entendimento, mas aqui ele fala sobre os filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Obviamente não vou transcrever o estudo dessa moça, eu usei ele até para colocar um pouquinho mais de peso no que nós estávamos falando, mas leva alguma revelação mais forte para a gente. Coloca as pessoas que estão sem Cristo, não controladas como marionetes, mas estando pertencentes a quem? Ao príncipe das potestades do ar. E quem é esse príncipe? A mente daquele que está sem Cristo, ela escreve, é obscurecida por Satanás, para que não veja a verdade de Deus. E não é isso que a gente encontra lá nas parábolas, não é isso que a gente vê no semeador, que Satanás, o inimigo, o maligno, inclusive, usando os outros evangelhos, tira a semente, arranca a semente que foi semeada no coração daquele que estava pelo caminho. A pessoa acaba não compreendendo. E logo, o que acontece com essa pessoa? Entender a Bíblia com legalismos morais, qualquer um vai entender. Vai dizer, sim, faz sentido. Faz sentido eu não fazer isso, faz sentido eu não fazer aquilo, faz sentido eu não fazer aquele outro. Agora, internalizar essa mensagem para que possa a nossa vida servir como testemunho, aí que é trabalhoso. Mas quem que está falando para a gente fazer isso? Quem que inspirou esses escritores divinos? Quem? Deus. E Deus quer o mal para você? Lógico que não. Lógico que não. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naquele que se perde que está encoberto. Versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Entendem essa conexão das mensagens, as quais explicitamente estão falando para nós que, infelizmente, existirão pessoas que não compreenderão isso. Por que eu digo isso? Porque na mesma parábola lá do semeador, vai estar falando o quê? Que existirão pessoas que vão perseguir outras por causa da palavra. Em Efésios, então, no versículo 3, capítulo 2, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Forte? Igual se diz no meio gospel hoje em dia. Forte. Vamos deixar mais forte essa mensagem ainda. Em Lucas capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração. Qual que é esse Jesus que abriu a Escritura, lá em Isaías, que pegou esse versículo e falou para as pessoas? Qual foi uma das missões dele, ou se não a missão que a gente viu explicitamente ele cumprir? Não só curando a cegueira física das pessoas, mas também a espiritual. A pessoa que a autora aqui coloca como regenerada por causa da condição espiritual, ela não consegue compreender. E nem vai aceitar a verdade, a parte da graça de Deus.
Mas, da parte da graça de Deus, né? Mas o que eu tenho de conforto é que Paulo está falando para um povo que também não cria. Esse povo também não acreditava nesse Deus. E depois de ter sido manifestado, ele começou a crer. Só que esse povo também demonstrou erros, problemas, né? A carta de Éfeso não é só um carinho na cabeça das pessoas. Mas estava acontecendo contendas lá, estava acontecendo problemas lá. E esses problemas, eles devem ser combatidos com o quê? Com amor. E não é um amorzinho, né? É um amor se preciso dizer assim, olha gente, parou. Estamos errados. Estamos equivocados. Estamos fazendo facções. Dizemos um suposto reino de Deus estar entre nós, mas pelas nossas atitudes provamos que não. Como que estes que estão nos enxergando agora vão acabar vendo o Evangelho? Vamos continuar? Em Tito, capítulo 2. Esse capítulo aqui é muito interessante. Por quê? Porque ele fala justamente disso. Deixa eu só dar uma conferida aqui no negocinho, bem rapidinho. Então Paulo escreve a Tito dizendo o seguinte: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. E você vai dizer, nossa, mas agora esse Paulo aí está sendo, como é que é, machista, ele está sendo... Calma que a gente já chega lá, Fica aí então, fica aí. Chama a tua amiga, as amigas feministas, chama as amigas e tal, e vamos compreender a parte juntos. Porque nesse capítulo 5 de Efésios vai falar sobre a sujeição, a submissão. E aí a gente vai entender o que é. Versículo 6 de capítulo 2 de Tito, né? Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, peso, né? Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem aos seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, não roubando, né? Antes, mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então eu não preciso formar, deixa eu dar um pause aqui, uma doutrina bíblica dizendo que se a gente honrar a Deus com tanto de dinheiro, nós vamos ser honrados. Porque não é só o dinheiro que nós temos que entregar, se é que nós temos que entregar algum dinheiro, para Deus. E o teu tempo? Dudu, mas você faz umas lives aí muito demoradas e tal. Demora demais, a gente acaba ficando com sono, a gente tem compromisso, não sei o que e tal, e blá 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 blá. Ok, desliga a live, não tem problema. Mas e agora? Como está o seu tempo com Deus? Estou impedindo alguém de comentar aí? Não, comenta, meu amigo. Edifica quem está assistindo esse vídeo, quem vai ver os comentários. Vamos continuar, versículo 11? Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, que é o que nós estávamos conversando aqui no Efésios capítulo 5, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente,
aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto, e exorta, e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Então, esse é o ensinamento do apóstolo Paulo a Tito. Quem tem ouvidos, ouça. Não é Duduzinho, não é Duduzinho, não é Duduzinho, não é da Izzy, não é tal. São os ensinamentos aos quais nós temos recebido do Senhor. E será que nós temos colocado em prática? Acredite, esse capítulo 5 aqui foi igual nós temos o costume de dizer, um tapa na cara. Foi realmente uma repreensão, foi uma exortação para mim. Para dar aquele pause, dar aquela refletida sobre como têm sido as minhas ações, sobre será que eu não tenho usado disso, usado daquilo, para ferir outras pessoas. E aí? Continuamos então. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então lá naquele artigo que nós achamos, ele vai falar um pouquinho mais, e eu peço que a gente procure saber qual que é esse esquema aí desses filhos da desobediência, o que é isso? Aparentemente, pelo que nós lemos, nós já temos uma ideia. Mas vai mais a fundo, pesquisa. Tem internet, tá dos móveis aí, né? Pesquisamos antes tantas coisas, vemos tantas coisas, ficamos 2 horas em redes sociais, que talvez não nos levem a Cristo, talvez não nos levem a Jesus, são distrações. Agora quando é para ficar de pé ali, ou enfim, não que necessariamente a gente precisa ficar de pé quando tem algum louvor, alguma oração, até porque vocês já conhecem que eu conto muito a história do rapazinho que entrou no templo de pé, orando e todo, enfim. Mas eu digo que nós já gastamos tanto nosso tempo com outras coisas, mas não investimos no nosso conhecimento, no conhecimento da verdade. E olha que a gente não foi, tem 33 versículos, eu acho que hoje vai durar umas 2 horas o Bíblia Live. Por quê? Porque nós necessitamos conversar disso, nós necessitamos saber disso. E se parece pesado, por que é? Porque você está agarrado em alguma dessas coisas aí. Porque o jugo do Senhor é suave, é leve. Ele quer o teu bem. Vamos continuar? Portanto, não sejais... Deixa eu só ver como é que está na minha tradução aqui. Portanto, não sejais participantes com eles. Versículo 8. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Versículo 9. Capítulo 5, né? Efésios. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Então, como que nós vamos combater, como que nós vamos tentar, assim como no capítulo 2 diz que a gente tem que ser como Cristo, que se entregou por nós, oferta em sacrifício a Deus. E aí ele vem falar sobre a prostituição, sobre impureza, sobre avareza, umas coisas que não devem nem ser nomeadas entre o nosso meio, não o nosso meio religioso em si, mas o nosso entender de que existem pessoas, inclusive, que não chegaram ao mesmo conhecimento que nós temos em Cristo Jesus, em aprender a perdoar essas pessoas, saber que não é mais para a gente ficar falando palavras podres, chocarrices, né? Essa ignorância, essa arrogância a qual nós temos demonstrado, essa idolatria não vai entrar lá no reino de Deus.
Nós somos tão perfeitos assim, muitas vezes, que nós acabamos levantando ídolos. Nós dizemos tanto que necessitamos apontar para Jesus e fazemos o quê? Ações totalmente contrárias. É fácil? Não é fácil. Não é fácil porque essa nossa carnalidade vai incomodar, ela vai querer se agarrar a essas coisas. Mas qual é a ação que você tem que demonstrar? Versículo 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Então nós temos que literalmente medir. Assim como a gente veio falando o capítulo inteiro. Nós necessitamos dizer, opa, para aí, estamos errados. Versículo 12. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Então existem pessoas que estão entregues ao quê? Ao domínio. De quem? De Deus? Apesar de nós tentarmos não tocar em certos nomes, algumas coisas, seja por nossa religiosidade, enfim, nós precisamos saber que existe um inimigo das nossas almas. Versículo 13. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Poderia ter colocado essa frase também na nossa publicação. Desperta, ó tu que dormes. Nossa, mas será que eu devo pegar pela linguagem que dormir é quem está morto ou alguma coisa assim? Mais uma vez. Desperta, ó tu que dormes. Versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, não como aqueles que não têm entendimento, mas como aqueles que possuem sabedoria. Essa sabedoria que inclusive nós necessitamos pedir para Deus. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Meu amigo, se eu dissesse que essa carta tinha sido escrita lá há 2000 anos e tal, ou enfim, quase isso, ou... Bom, o que nós iríamos dizer? Se eu lesse assim, sem dizer nada, você ia dizer, poxa, é o que a gente vem falando às vezes dos outros capítulos, né, e dessa carta a princípio. É uma carta para hoje. Se os dias estavam maus porque o imperador estava perseguindo, porque isso estava não sei o que, porque não sei o que, aquele outro, os dias de hoje também estão. Existem pessoas tentando tirar a tua liberdade e não vão conseguir, obviamente. Podem te prender a cadeias, a correntes, mas em Cristo nós temos liberdade. Versículo 17. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriaguei com vinho, em qual a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós, essa parte aqui é meio complicada. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Aqui na versão Almeida Revista Atualizada, tá? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor ao Senhor, que aí é colocado no versículo 21, né? E então, aqui vai entrar um outro problema. Alguns vão dizer, Dudu, então eu não posso mais beber bebida alcoólica, isso, aquilo. Eu vou dizer, meu querido,
Eu posso colocar um conjunto de regrinhas aqui para você seguir. Mas se você não ler a Escritura e não entender que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e não somente por algumas falas legalistas que a gente ouve no mundo gospel, né? Mas se você não entender que nós necessitamos nos preencher com o Espírito e que há algumas coisas que por mais que nós possamos fazer, nós não devamos, porque nem tudo vai ser conveniente a nós. Se você não entender isso, não pisar aqui, você vai continuar sendo aquela pessoa que recebeu a semente, de repente até recebeu com alegria, mas vindo o sol, a queimou. Logo, não deu fruto. Ou talvez você é aquela que recebeu, que de repente até germinou, mas aí, por não ter raízes, veio também as frustrações, as cobiças, as impurezas, essas avarezas das quais nós estamos falando aqui, os desejos maus do nosso coração, e acabou sufocando essa semente. E a gente não deu mais fruto. É muito difícil esse versículo 19, no sentido de que muitas vezes nós não falamos com os outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Nós temos talvez nos reunindo como a igreja de Corinto fez. Onde Paulo vai falar: por isso não vos louvo, porque vocês não se reúnem para bem, mas para mal. Se embriagam, comem e deixam os outros sem comer. É por isso que entre vocês há muitos que já dormem, agora no sentido de ter morrido, e que estão doentes. No versículo 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele entra no 21, a gente entende que tem um problema. Tem um problema porque a gente não quer cumpri-lo. O nosso euzinho, às vezes material, o nosso euzinho, às vezes cobiçoso, não quer sujeitar, ou no caso, como está escrito aqui, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. E se nós temos temor a Deus, e não é um medo, nós vamos compreender isso. Certa vez, chegou um jovem para, se eu não me engano, Charles Spurgeon. Será que foi Spurgeon? Agora vocês me perdoem se foi outra pessoa. Não, foi para Paul Washer. E perguntou para ele assim, se eu não me engano: mas como eu tenho certeza se eu sou salvo, se eu não sou salvo? Como eu posso saber se o que eu estou fazendo é lícito, é bom, é aquele outro? E obviamente a resposta poderia ser diferente. A resposta poderia ser: olha, eu vou te dar um curso bíblico e depois disso você vai aprender realmente quem é o Senhor. Mas ao invés disso, o pregador chegou para ele e falou o seguinte: sai daqui, fala para mim uma dessas danceterias. E aqui, obviamente, nós vamos encontrar alguns problemas. E podem me jogar pedra à vontade. Algumas boates, algum lugar que você, na tua cabeça, ache que realmente é um lugar que você pode extravasar. Vai lá. Porque existe uma coisa diferente da gente estar num lugar sem pecado, assim como Deus esteve no mundo. Obviamente a gente não vai estar sem pecado, né? Mas no sentido de sem pecar, né? Calma aí, ireis, mas não pequeis. Deixa eu terminar aqui, vai ter sentido. Bom, mas enfim.
E aí ele falou, vai e peca. Porque obviamente o menino tinha um pré-conhecimento do que sobre o que necessariamente era agradar ao Senhor ou não. Mas ele faz assim, faz uma farra toda. Vai lá, enche a cara mesmo, mete o louco, né? Igual é uma das expressões aí. Sei se vai acordar na sarjeta, vai acontecer alguma coisa, alguém pode, enfim, não sei. Mas vai lá e peca com toda a força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Vai lá e faz isso. E aí o menino se assustou. Escutou o pregador e disse, ué, não? Aí o pregador disse, não, por que não? E aí o menino fala, porque eu temo ao Senhor. E aí, esse temor, quando ele não é entendido somente como medo, porque às vezes é o que a gente vai traduzir, principalmente na nossa língua, nós vamos ter uma ideia de relacionamento. De um temor que ele não se baseia no medo, mas um temor que se baseia no relacionamento. Um temor que se apresenta como significado da palavra respeito. Será que eu vou perdoar meu irmão só porque legalmente eu descobri que tem um legalismo na palavra que eu tenho que dizer, igual o professor faz no colégio, pede desculpa os dois, desculpa. Será que é esse tipo de relacionamento que nós temos que ter com o próximo? Vamos indo que tá bonito. Agora a gente entra no papo lá do pessoal feminista lá. Agora sai de baixo. Uma série muito interessante, muito antiga, que só passava besteira. Algumas igrejas, antes de eu entrar nisso, falando desse versículo 19, elas ensinam que não se deve empregar instrumentos musicais na adoração. E elas têm dificuldades com esse versículo, uma vez que a maioria dos comentaristas do Novo Testamento define salmos como cânticos, acompanhados por instrumentos. A gente pode conferir o Salmo 150, como um exemplo da relação entre adoração e instrumentos musicais. Então a gente tem que apresentar, a gente tem que começar a ver, talvez não apontando essa instituição, mas calma aí, esse negócio está meio estranho. Bom, ou enfim, tem uns que relacionam, inclusive Satanás com isso. O que esses dias disseram lá? O ritmo, Satanás está no ritmo, alguma coisa assim. Gente, que absurdo, que absurdo. Que absurdo. Vamos ficar com a palavra? Muito mais bonito, né? E agora, entra no versículo 22, a cacetada. Essa aqui, ela obviamente vai falar, e talvez faça parte da tua vida, talvez não, porque você prefira não casar, você prefira não fazer isso, não fazer aquilo, mas essa aqui, a gente vai olhar e vai dizer assim, nossa, Paulo machista, né? Alguns vão olhar e vão dizer assim, mas não entenderam a mensagem. Não compreenderam a mensagem. Fizeram perícopes da perícope, né? Retiraram um recorte do recorte. Para poder dizer, tá vendo? Paulo era machista. Esses cristãos aí são tudo machista, alguma coisa assim. Então vamos ler juntos? Vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Bom, nós começamos já colocando aqui na telinha principal. Vós mulheres, sujeitai-vos a quem? A vosso marido. Como a quem? Como Senhor. Ao Senhor, né? Ok? Não a vossos maridos. Não está no plural. Versículo 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Vamos até aqui para ir esmiuçando as nossas passadas aqui no Evangelho. Então no versículo 23, onde o marido é a cabeça da mulher, onde a gente vai olhar e dizer assim, meu Deus, Deus é machista agora, né? A gente não vai culpar Paulo, a gente vai culpar Deus agora, enfim.
e qualquer outra tradição que a gente acaba colocando no meio em si. Mas se a mulher aparentemente ela serve ao Senhor, no versículo 22, né? Ela também deve sujeitar-se ao marido. Isso quer dizer que ela pode ser espancada e continuar nessa relação? Isso quer dizer que ela pode ser traída e continuar nessa relação? Olha, eu e creio que Deus não interferimos no livre-arbítrio de ninguém. Agora, a gente tentar responder algumas perguntas que nem sequer o Evangelho está querendo colocar, fica perigoso, não fica? Então vamos limitar-nos à palavra, pelo menos num sentido de que a gente acabe não distorcendo para os nossos ideais, para as nossas ideologias. Vamos continuar? É interessante que ele coloca agora a mulher de um jeito diferente. E aqui a gente vai ler um versículo muito interessante. Mas ele coloca então que o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Então ele coloca uma situação que todo mundo entende. Todo mundo vai entender essa situação. O casamento feito bíblico e tal, em si ele vai ter a princípio o noivo e a noiva. É isso. Me perdoem se a gente tiver alguma outra interpretação e você está livre para comentar aqui embaixo. Mas enfim. Então ele está querendo, Paulo está sempre, todas as cartas, ele está querendo colocar uma coisa muito mais profunda nisso. Nos ensinamentos dele, nas palavras dele. E aí ele coloca Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. E aí ele vai colocar essa correlação. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, quem é a igreja? Todos aqueles que creem no nome do Senhor, o aceitam como Salvador, creem que Jesus veio em carne mesmo, né? Método lá de testar os espíritos, pode ser que esteja na nossa cartilha lá de exorcismo, mas é uma atenção que a gente tem que ter. Porque igual falar, é Tiago que fala, amor? Crê até os demônios creem? Acho que Mas enfim, vamos continuar aqui. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo e deve estar, se não está sujeita a Cristo, não é igreja. Com esse... dá até um alivio às vezes, mas não no sentido de eu estar querendo apontar, falar alguma coisa assim. Mas você que compõe a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é uma só, ele mesmo falou, o apóstolo Paulo falou aqui, há um só corpo, há um só Espírito, quando ele fala da unidade. E aí a gente fala de unidade sem falar disso. Assim também, as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Sejam em tudo sujeitas a seu marido. E aí a gente tira esses versículos aqui, né? E diz, e aponta, né? Colocando, que essas, sei lá, né? Público evangélico, católico, sei lá, qualquer outro ali, dizendo assim, são mais fracas, são isso, são aquilo e tal. E porque, olha, elas têm que sujeitar, mas calma, nós temos que entender o significado dessa palavra. Vamos junto então? Em contraponto, ou pelo menos em correlação, vós maridos, amai vossa mulher, não mulheres, né? Como também Cristo amou a igreja, não as igrejas, né? E a si mesmo se entregou por ela. Opa! Agora Cristo está me complicando aqui, Paulo está me complicando aqui. E agora entra um significado muito mais espiritual, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Essa agora estava complicado, agora vai ficar mais complicado ainda. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Não tem como eu já ouvi em algumas pregações,
Não é uma igreja santa, assim, sem mácula, não. É essa outra aqui. Não sei, não é bem assim, não quer dizer isso. Não quer dizer aquilo. Não, meu amigo. É isso que a palavra está dizendo. Aí você vai dizer, não, Dudu, mas aí você está lendo, como é que é? Ao pé da letra, isso a gente não pode cumprir. Não estou falando das nossas falhas e pecados. Mas as nossas vestes só foram limpas, se é que nós nos despimos do velho homem e vestimos outro tipo de vestes, elas só foram limpas literalmente por quê? Por causa do sangue de Jesus. Por causa do sangue do Cordeiro. E é só assim que ela pode ser enxerga. Obviamente nós estamos falando, e Paulo é muito condenado porque parece que Paulo fala, parece que tem uma treta, assim, a galera vê entre Paulo e Tiago, que aparentemente Paulo fala muito da fé, e daí Tiago vai contrapor, mas não é isso. Desculpe se você entendeu assim, qualquer coisa a gente pode conversar depois. Mas depois de tudo que a gente leu aqui, se você acha que Paulo não está falando que um cristão genuíno demonstra que vai ter frutos, que vai ter, sim, algumas obras, algo para acontecer internamente, para inclusive exteriorizar para as outras pessoas, acho que você não entendeu o evangelho ainda. Ou está nesse processo, assim como eu. Vamos continuar? Essa parte aqui é meio complicada. Se a gente colocar para os maridos, aparentemente Deus está colocando para os maridos um papel de entregar uma noiva que seja, para Deus, né? Que seja limpa as suas vestes pela palavra de Deus. E é por isso que vós, maridos, eu, marido, temos que ter esse dever, não de ser o chefinho, o reizinho da casa, no sentido de legalista, mas com as nossas ações, que fica difícil, e com a palavra, nós necessitamos demonstrar esse amor. Amar como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar a sua própria mulher. Obviamente, aqui do versículo 25, do versículo 25 ao 27, ele coloca um significado para a igreja. Como é que tem que ser essa nossa igreja? Esse reino de Deus que a gente bate no peito e diz representar. Aí no versículo 28 ele também coloca o comparativo. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. E aí ele coloca a relação entre Cristo e o homem no sentido de ter esse papel, porque às vezes a autoridade fica uma palavra meio forte, né? Porque eu não mando na minha esposa. Eu aponto o caminho. Se ela quiser de repente desistir da fé dela, começar a adorar outros deuses, fazer, enfim, um escarcéu ou alguma outra coisa assim, a minha única atitude vai ter que ser o quê? Entender que as pessoas podem pensar diferente, porque daí o que vai acontecer com o crente no mundo gospel? É julgo desigual, pode separar, pode não sei o que, pode fazer aquilo. Calma. Calma que primeiro eu não posso interferir no livre-arbítrio de outra pessoa. E outra, eu não posso distorcer a escritura segundo o meu querer. E aí, Paulo vem dando nos dedos da galera. Assim, devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta, a sustenta, como também o Senhor a igreja. Então você viu a correlação que Paulo está tentando fazer? Paulo não está querendo colocar um negócio legalista para a gente cumprir. Paulo não está querendo dizer para
agora você é escrava desse moço aí, agora você vai cumprir tudo que ele falar agora. Não, meu amigo, que no momento que eu estiver sendo, obviamente o marido aqui, como ele, no papel dele, Jesus não erraria, né? Mas o marido em si, nós como maridos, nós somos falhos. E nós podemos cometer erros e provavelmente nós vamos, mas nós devemos ter o papel de que nós precisamos agir como Cristo agiu. E, se necessário, dar a vida pela sua esposa. Dar vida não quer dizer somente se entregar à morte. Talvez a morte das nossas vontades, talvez a morte das nossas cobiças, dos nossos desejos. Mas a realmente olhar e ver que a noiva, ou no caso, nesse caso já a esposa, ela necessita estar preparada, lavada pela água. Vamos continuar? Versículo 30. Porque somos membros do seu corpo. Então, quando ele coloca o versículo 29 e o 30, a gente percebe, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta, a sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do mesmo corpo. E quando a gente fala sobre um mesmo corpo, a gente tem que parar de facção, meu amigo. A gente tem que parar disso. A gente tem que crescer em unidade. Temos que crescer em unidade mesmo. Cara, eu sei que você está fazendo... Meu amigo, as 7 igrejas lá que são exortadas no Apocalipse, e Éfeso é uma dessas, mas vai dizer assim, numa delas pelo menos, nisso te acho legal, você aborrece as obras dos Nicolaitas, você faz isso, você faz aquilo, enfim, e tal, mas esqueceste do teu primeiro amor. O cara estava recebendo assim, era como se, só um exemplo mais ilustrando assim, né? Recebendo certinho assim, opa, certinho, certinho, Deus olhando lá na terra, opa, certinho, olhando na sua presciência, certinho, certinho, e esqueceu do primeiro amor. Fiz um xizinho lá. Então nós não somos perfeitos. Mas somos o povo que vai, o quê? Demonstrar Jesus aqui na terra, pedir perdão se necessário. E aí, Paulo começa a colocar outras coisas que são interessantes porque elas já foram colocadas lá nos evangelhos. E às vezes, quando o cara casar, ele tem que comprar uma casa lá não sei aonde, ele tem que ir não sei aonde, ele tem que fazer isso. Por quê? Porque é a nossa leitura superficial da palavra. E aí ele vai colocar no versículo 31, por isso, que a gente já escutou provavelmente nos evangelhos, já leu, né? Deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa carne. Então ele está colocando essa relação sobre o casamento e sobre a noiva e o noivo, colocando um significado muito mais profundo. Aonde nós teremos essa noiva unindo-se com o noivo em um só corpo. Aonde essa noiva, ela vai estar submissa ao cabeça. Quem é essa noiva? Quem é esse cabeça? E é por isso que ele vai usar o casamento com isso também, com essas palavras. Porque não existe outro marido. Não existe outro salvador. Existem pessoas que acabam, infelizmente, de Jesus e não apresentando mais Jesus como sendo Jesus. Distorcendo as escrituras para que a gente adore outra pessoa e não a Jesus. Para que a gente cultue outras coisas e não a Jesus. Então, quando o nosso coração estiver queimando por Jesus, igual eu tenho escutado muito, nós vamos ter um significado muito mais profundo do Evangelho. E talvez aí nós possamos dizer, sim, esse é o Jesus.
As boas novas chegaram. Nós estávamos mortos, agora nós estamos vivos. Se fomos mortos no primeiro Adão, fomos vivificados no segundo. Se antes nós andávamos nas trevas, hoje nós andamos na luz. Porque o que tiver encoberto vai ser descoberto. E assim vai. Então, nós vamos correlacionar a palavra de um jeito muito, mas muito mais profundo. Né? Eu ouço pregadores dizer: e aí, vocês querem mergulhar em águas? Vocês querem ser molhados pelos joelhos? Querem ser molhados pelo tal? Ou vocês querem mergulhar nesse evangelho? Querem mergulhar nessa água? Você acha que essa noiva aqui não tem que mergulhar na água? Será que as vestes dela não tem que estar mergulhadas, sendo lavado pela água, pela palavra, purificando-a com a palavra? Não outra palavra, mas a palavra. 32. E aí, como nós minimizamos os versículos bíblicos, a gente acaba não enxergando lá para frente. E no versículo 32, Paulo fala: grande é este mistério. Ué, o mistério que a mulher tem que ser submissa ao seu marido? É só isso, é isso a mensagem. É esse legalismo agora que a gente tem que cumprir? Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então ainda bem que Paulo explica, que senão a gente ia ficar nesse mundinho fechado, com o caberestinho ali, ia fazer um monte de confusão. E seguinte, meu amigo, se você entra num casamento e agora me vem a suposta autoridade por causa depois de um ano, alguma coisa assim, para falar sobre o casamento, eu me entristeço, sabe? Nesse sentido de como as pessoas têm sido más, como eu tenho sido mal também, às vezes, com o nosso conhecimento bíblico. Mas, meu amigo, se você entra num casamento e você não entende que há uma união entre uma pessoa e outra, com estilos diferentes, com isso, com aquilo, isso não é casamento na realidade. Você pode comprar uma casa, você pode morar com a pessoa, você pode estar lá com a pessoa, mas isso não é casamento. Você pode ouvir um sim de um padre, pastor, clérigo, qualquer um, mas capitão do navio, mas isso não é um casamento. E aí quando você aprender realmente o que é um casamento, quando a gente olhar para a Escritura e entender o que Paulo estava falando entre o noivo e a noiva, nós vamos acabar compreendendo o que é essa uma só carne. Nós vamos compreender o que é esse tipo de submissão. Porque se de um lado fala para a mulher ser submissa, o outro lado fala para o marido dar a vida para a mulher. E aí o que nós fazemos como crianças tolas e más? Dizendo: agora a mulher não pode mais trabalhar. Agora o homem que tem que dar sustento para a mulher. Por quê? Porque está escrito aqui que ninguém fere ao seu próprio corpo, antes o alimenta, antes o faz aquilo para alimentar uma doutrina humana. E não para entender para compreender qual que é a mensagem principal dessas palavras, desse evangelho que está sendo pregado. E aí ele coloca, versículo 33, assim também vós, cada um, em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. No caso da tradução Almeida Revista Atualizada, e Jesus, até porque essa questão de reverência, ela pode ter perdido o significado durante os anos. Quando a gente fala sobre a gente fazer uma reverência a Jesus, a gente se ajoelhar a Ele, e a gente vê em Atos, se não me engano, Atos dos Apóstolos, um dos apóstolos dizendo: opa, peraí, levanta que eu também sou homem. Não é essa reverência que nós estamos falando. Inclusive a palavra, ela pode ser
traduzida como o seguinte: não obstante, né, assim como ele coloca assim, assim também vós, né, vós, cada um também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. E agora, se a gente juntar esses dois significados, se a gente conseguir compreender que isso não é para minimizar essa mensagem, sim para amplificar, para abrir os nossos olhos para realmente a mensagem que está sendo pregada e não para fortalecer doutrinas criadas por homens, nós temos o entendimento da submissão, do dever até da igreja aqui na Terra. Do dever que, como que essa igreja vai ser entregue a Deus. De que se essa noiva está sujeita ao noivo, ao cabeça que é Cristo, está tudo ok. Porém, essa noiva ela tem que passar por uma lavagem, né? Ela tem que, deixa eu achar aqui só. Esse é o modo gay, né? Amou a igreja a si mesmo, se entregou por ela para santificá-la, purificando-a com a lavagem da água. Pelo quê? Pela palavra. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, amados, então, amigos, então, pessoas que não concordam com essa mensagem, vamos parar de minimizar o Evangelho? Vamos parar de achar um conjunto de regras básicas ou regras que a gente vai colocar agora porque precisa, porque a gente acha que, enfim. E vamos começar a entender a Escritura como revelação dada por Deus. Inspirou esses escritores bíblicos. E aí a gente vai compreender que grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Eu não sei se realmente no futuro nós vamos ter alguma coisa diferente a respeito das nossas instituições religiosas. Mas o que eu posso dizer é que Cristo voltará. E a igreja que vai ser entregue a Ele é essa. Não instituição A, talvez, não instituição B, não instituição C, mas a igreja que representa esse corpo, um só corpo, um só Espírito. E um só, se nós notarmos e olharmos com os olhos bem abertos, é o cabeça. Então, uma das mensagens e o versículo que eu coloquei para a nossa mensagem é: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Essa foi uma das mensagens, a mensagem principal que eu coloquei até naquele estilo folderzinho lá, a mensagem, para que a gente pudesse ter a noção de que nós não podemos ser enganados. Que aos poucos que essa nossa roupa, teoricamente, a gente vai sujando ela, a gente tem que ter a nova consciência, não é? Transformando pela renovação da vossa mente, metanoia. Transformando-se. Correndo em direção ao quê? E um dia, nós vamos poder comer do fruto da árvore da vida, como vencedores, que talvez, não pelos próprios méritos, mas pelo mérito do cabeça, que nos lavou e que nos instruiu pela palavra a sermos igreja, noiva, sem ruga, sem mácula, entregue, que vai encontrar-se com Ele.
E um dia, se Deus preservar a nossa memória, eu quero ver você lá. Eu quero ver as pessoas que eu acho que não merecem. As pessoas que eu tenho ignorado. Eu quero ver as pessoas que me jogaram pedras lá. Porque de uma coisa eu sei, em outros tempos nós estávamos em trevas, mas agora nós andamos pela luz do Espírito. E eu creio e oro para que essas pessoas sejam iluminadas pela luz do Espírito. Sejam lavadas pela palavra. Amém? Então um abraço, compartilhe essa mensagem e que essa mensagem possa fazer a diferença nas nossas vidas.